pessoal, tudo bem? Professora Natália de História, tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto super legal. A gente vai falar sobre os astecas. Gente, a civilização asteca foi uma das mais importantes civilizações do continente americano. Ela existiu ali, ó, na Mesoamérica, ali no meio da América, onde está hoje, por exemplo, o México, El Salvador. Lembrando que esses astecas podem ser chamados também de mexicas e representam aí aquele conjunto de civilizações pré-colombianas. Por que esse nome pré-colombiana? Porque foram civilizações que se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo na América Central. Os astecas, eles se estabeleceram numa região chamada Vale do México por volta do século 13. Então, só para situar vocês onde a gente está. Então, a gente está falando de uma civilização que tem início ali por volta do século 13. Tá? Então, quando os europeus começam a chegar na América Central, quando os espanhóis começam a chegar na América Central ali no século 15, essa civilização ela já existia. Mas a principal cidade asteca é a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan está ali onde está hoje a cidade do México. Acabou se tornando, né, uma grande referência para se estudar a civilização asteca. E a escolha desse local para se construir Tenochtitlan veio de um presságio. Um sacerdote asteca teve um presságio, uma visão dos deuses, e ele disse que a terra sagrada, que a terra que eles deveriam se estabelecer, era a terra que apresentasse 3 símbolos: uma águia, um cacto e uma serpente. E os astecas, eles herdaram elementos culturais de outras civilizações que viveram na Mesoamérica. Eles herdaram elementos dos toltecas, eles herdaram elementos dos maias. E por falar nos maias, gente, se você quiser conhecer mais sobre a cultura maia, sobre a civilização maia, é só você clicar aqui. A nação mexicana, o México, traz elementos culturais ligados à cultura asteca no seu cotidiano. Vou te dar um exemplo. Há um estádio no México chamado Estádio Azteca. A bandeira do México, ela traz, vocês podem ver aqui na imagem, ela traz o elemento do cacto, da águia e da serpente, que são 3 elementos que acabam representando aí a ideia da terra sagrada para a civilização asteca. A civilização asteca, ela era diversa e também hierarquizada, contando no seu auge com 11 milhões de pessoas, aproximadamente. Eles tinham também uma notável força militar. E com essa força militar, eles conseguiram fazer alianças, mas também conseguiram, a partir de guerras de conquista, conquistar cidades vizinhas. Os astecas, eles cobravam, gente, tributos, impostos dos povos conquistados. Então, como é que esses grupos conquistados pagavam esses impostos? Poderiam pagar com alimentos, com joias, com algum tipo de trabalho e até mesmo entregando prisioneiros que seriam utilizados para sacrifícios humanos aos deuses. Eles sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos. E a agricultura deles era muito próspera, porque eles desenvolveram um tipo de ilha artificial, uma esteira, vamos dizer assim, que era uma esteira própria para cultivo, que são as chamadas tinampas. Essas tinampas, elas eram feitas com material orgânico que eram tiradas do fundo dos rios. E a partir dessas ilhas férteis, eles conseguiram desenvolver, produzir várias coisas. O alimento principal era o milho. Você vai ver que o milho é um alimento muito presente nessas civilizações, mas também conseguiram produzir outras coisas, tá, gente? Pimenta, tomate, frutas. Na sociedade asteca não se nascia escravo. A escravidão ela existia ou por guerras, conquistas, ou também em alguns casos de dívida. A observação dos astros que os astecas faziam contribuíram então para eles desenvolverem calendários. Em relação à religiosidade asteca, a gente está falando de
de grupos politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, tá? E uma prática que eu já até mencionei aqui na aula hoje é a prática do sacrifício humano que eles realizavam para os deuses. Era uma forma de deixar os deuses satisfeitos, era uma forma de livrar aquela civilização de algum caos. Então, esses sacrifícios humanos, esse derramamento de sangue humano, ele ocorria numa prática ritual. A ideia era ofertar aquilo para os deuses. Lembrando que no sacrifício humano que era feito na civilização asteca, eles retiravam o coração da pessoa sacrificada e ofertava aos deuses. Mas a decadência, a crise do Império Azteca começa ali em 1519, início do século XVI, ali no momento da expansão marítima, o início do processo colonizador. O primeiro espanhol que chegou até a civilização asteca foi um homem chamado Hernán Cortés. E aí, quando Hernán Cortés chega até o Império Azteca, ele encontra o Império Azteca um pouco fragilizado por conta de disputas e guerras internas. Na época, o Império Azteca estava sendo governado por um imperador chamado Montezuma II. Então, os espanhóis, aproveitando essa fragilidade do Império Azteca, o que esses espanhóis começam a fazer? Organizar um exército e fazer alianças com outros grupos da região para poder combater os astecas, atacar os astecas. E assim, os espanhóis, aos poucos, foram conseguindo realizar o seu processo de colonização e, inclusive, submeter esses povos ao trabalho compulsório. Bom, pessoal, essas foram as principais características dessa grande civilização asteca. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!